Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 26. Sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês proclamam a morte do Senhor até que Ele venha. Deus, Jesus Cristo, sempre tendo o cuidado de deixar uma ordem, um mandamento, uma festa específica para que o povo anunciasse as maravilhas, as grandezas de Deus, nunca esquecesse de Deus. Aqui ele está se referindo à nossa Santa Ceia, a qual nós todos os meses nós ceiamos em comunhão juntamente com os nossos irmãos, mas tem um propósito: se lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, se lembrar do que Ele fez por nós, da sua morte, da sua ressurreição, da sua vida aqui na terra. Ele é o nosso maior exemplo. Mas Ele, assim como morreu, assim como os profetas lá no passado profetizaram que Ele viria, Ele veio à terra, morreu, ressuscitou, mas quando Ele foi para o céu, Ele prometeu que Ele voltaria para nos buscar, para aonde Ele estivesse, nós estivéssemos também para todo o sempre. Este é um assunto bem complexo da teologia, esse estudo se chama escatologia, ou seja, é o estudo das últimas coisas que vai acontecer, como muitos dizem, né? Como muitos falsos profetas já tentaram taxar o dia X, ano X, Jesus vai voltar, o mundo vai acabar. Isso acaba interferindo na vida, na mentalidade, no comportamento de muitas pessoas. Pessoas vendem suas propriedades, seus carros, se desesperam porque acreditam em determinadas profecias de falsos profetas. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, senão o nosso Pai, o nosso Salvador. Somente Deus sabe aquele dia a qual Jesus Cristo irá voltar com poder e grande glória, não mais montado em um jumentinho, como ele entrou ali em Jerusalém, mas ele virá. E nós acreditamos, nós pregamos que esta volta de Jesus Cristo, ela se dará em duas fases. Primeiramente, a primeira fase será para a sua igreja santa, imaculada, para os santos, para aqueles que se arrependeram dos seus pecados, para aqueles que levantaram a sua mão e falaram com a sua voz, com o seu coração quebrantado, que reconhece a Jesus Cristo, que reconhece o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e que reconhece que Jesus Cristo é o único caminho que leva o homem a Deus. Jesus Cristo é o único caminho que leva o homem a Deus. O pastor não leva, o papa não leva, o santo não leva, o homem comum, pecador, como nós somos pecadores, nenhum desses homens. Eles podem ser grandes mestres, grandes ensinadores da palavra de Deus, mas nenhum tem o poder de perdoar pecados, nenhum tem o poder de levar você até Deus. Ele pode lhe ajudar, ele pode lhe incentivar, lhe motivar, mas nenhum tem esse poder, somente Jesus. Somente iremos a Deus, somente iremos ser arrebatados, somente estaremos preparados para ir morar no céu através de Jesus Cristo. Ele deixou essa promessa. Ele diz: eu estou indo para o Pai, não vou deixar vocês sozinhos, vou enviar um outro Consolador. Nos remete à ideia de que ele deixaria
alguém da sua mesma essência, com o seu mesmo amor, com o seu mesmo senso de justiça, e aí não mais fisicamente como ele estava aqui na terra como um homem, mas que ele deixaria o Espírito dele, o Espírito Santo. E agora este Espírito é o mesmo Deus, que nós não são três deuses, são apenas um Deus, mas agora em Espírito. Ele vem em Espírito e passa a habitar dentro de todo aquele que faz essa confissão, essa confissão e acredita e crê que Jesus Cristo veio ao mundo para nos redimir, nos perdoar, para que o seu sangue nos purificasse de todo o pecado. E todo aquele que faz esta confissão de fé, o Espírito passa a habitar dentro do coração. E as coisas que fazia para trás, como os pecados, os vícios, eles são abandonados, porque começa então um processo, um trabalho do Espírito Santo, trabalhando dentro do nosso ser. A mudança ela acontece de dentro para fora. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque existem tantos escândalos? Porque pessoas não foram alcançadas pelo Espírito. Talvez elas foram alcançadas pelo cargo, pelo dinheiro, pela ganância, pela motivação, pelo prazer de estar ali em cima de um púlpito, sendo reconhecido, sendo famoso, né? Mas o Evangelho não tem nada a ver com isso. O Evangelho é servir, o Evangelho é ser servo. Quem quer ser maior, que sirva, como Jesus Cristo nos ensinou. O Evangelho é aquele que divide, é aquele que ajuda, é aquele que coopera. Não é aquele que julga, mas é aquele que estende a mão, que está ali juntamente com o seu irmão. Vamos caminhar juntos. Nós podemos, o Espírito Santo habita em mim. Eu tenho Deus dentro de mim, porque Ele passa a habitar dentro de nós. Então, na palavra de Deus há uma promessa. E é nesta promessa da segunda vinda de Cristo. Porque todos nós estamos neste mundo aqui como peregrinos, como passageiros. Como nós fazemos uma viagem e tem um determinado tempo ali de férias. As férias se acabam e a gente volta para a nossa casa. É como nós estivéssemos aqui no mundo. Nós nascemos, crescemos, nos casamos, reproduzimos e depois naturalmente morremos. Só não estamos acostumados com a morte, mas ela é natural à nossa vida. Todos nós iremos morrer. E aí a nossa preocupação, a nossa esperança tem que ser após a morte, para onde iremos? Todos aqueles que creem no Filho de Deus, todos aqueles que confessam o seu pecado, têm uma morada celestial no céu, ao lado de Jesus Cristo. Existe uma promessa em Mateus capítulo 24, versículo 30, diz o seguinte: nesta ocasião, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu e as nações da terra se lamentarão. Elas verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Todos aqueles que esperam ansiosos pela volta de Jesus Cristo, eles verão esta volta, esta segunda vinda de Jesus Cristo. O próprio Deus irá nos levar, glória a Deus, irá nos arrebatar. Está também em Atos esta promessa. Lucas, escrevendo no capítulo de número 1, versículo 10, diz o seguinte: eles estavam olhando atentamente para o céu, enquanto ele estava subindo. Aqui Lucas está narrando quando Jesus Cristo já ressuscitado, ele está voltando, subindo para o céu. Quando subitamente 2 homens vestidos de branco ficaram de pé ao lado deles. Homens da Galileia, disseram eles, por que vocês estão aí olhando para o céu? Porque eles estavam ali espantados, desesperançados até, porque Jesus estava indo embora, de volta para o céu, e eles tudo ali olhando Jesus Cristo
indo para o céu, e estes dois anjos, né, que Lucas fala aqui, dois homens, estão ali, chegam ali até eles e dizem: este mesmo Jesus, o qual foi arrebatado de vocês para o céu, voltará, da mesma forma que vocês o viram entrando no céu. Que cena linda, maravilhosa e que promessa animadora para todos aqueles que conviveram ali com Jesus, estarem ali olhando para o céu e os anjos vêm e dão esta promessa. Paulo reforça esta promessa em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos ver o que Paulo fala. Pois o próprio Senhor descerá do céu com uma voz de comando, com a voz do arcanjo e com o chamado de trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Estes mortos aqui que morreram, que confessaram a Jesus como o seu Salvador. Depois disto, nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. Paulo está aqui escrevendo, mais ansioso, achando, esperançado que Jesus ainda viria com ele vivo, para nos deixar a ideia de que na nossa vida nós temos que ter esta esperança. Enquanto nós estamos vivos, a qualquer momento nós seremos arrancados da terra, raptados, arrebatados, para nos encontrar com Ele nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, encorajem-se uns aos outros com estas palavras. Paulo está aqui nos dando esta ideia de encorajamento. Exatamente o que é feito nos cultos, o que é feito através da internet. Agora mesmo eu encorajo você que possa estar triste, desesperançado, angustiado com esta vida, aflito, abatido, tudo dando errado. Tem uma promessa, é num abrir e piscar de olhos. Jesus Cristo pode aparecer, glória a Deus, nos arrebatando para morar para sempre com Ele nos céus. Paulo também escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 5. Ora, foi Deus quem nos criou para este exato propósito e nos deu o Espírito como um depósito, garantindo o que é futuro, o que é vindouro. Tiago, no capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: mas sejam pacientes, meus irmãos. Não podemos abandonar o nosso emprego, abandonar a faculdade, abandonar os nossos sonhos. Nós temos que estudar, nós temos que procurar melhoras, mas temos que ser pacientes, viver de forma tranquila, paciente, porque esta promessa ela irá se cumprir. Mas não devemos também abandonar, largar tudo, a nossa vida aqui na nossa terra. Não podemos ensinar: não, Jesus Cristo vai voltar, lá no céu é melhor, então eu não vou mais estudar, eu não vou mais me formar, eu não vou mais pagar o meu carro, pagar o meu terreno, enfim. Os seus planos continuem sonhando, mas tenha sempre esta esperança de que a qualquer momento Jesus Cristo pode nos arrebatar. Tiago nos ensina isso. Mas sejam pacientes, meus irmãos, enquanto vocês esperam que o Senhor venha. Olhem, aí ele dá um exemplo, olhem para o fazendeiro, esperando pacientemente pela sua preciosa colheita. Vejam como ele tem que possuir a sua alma em paciência até que a terra tenha recebido a chuva temporã e seródia. Assim também vocês precisam ser pacientes, aquietando os seus corações na certeza final. A vinda do Senhor está muito próxima. Louvado seja o nome do Senhor. O Tiago aqui, o evangelista Tiago, ele está nos
nos aconselhando. Assim também, isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tem um relógio no braço, como nós temos, preocupado com o tempo. Um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, nós temos que ter esta certeza. Jesus Cristo vai voltar, mas sejamos pacientes. E como? Como será esta volta? Ela será inesperada. Muitos zombam, muitos continuam nas suas vidas de pecado, né? Mas esta vinda, ela será inesperada, será repentina, como um ladrão. Ninguém sabe a hora que um ladrão vai ali lhe assaltar, mas de repente alguém chega, invade uma casa, alguém chega, coloca uma arma e assalta. De repente, é inesperado. Glória a Deus, só os salvos têm que ter esta certeza. Ele vai voltar. E por que isso? Para que nós possamos viver em santidade, em comunhão, né? Sem estar magoado, intrigado com o irmão. Logo, logo, Jesus Cristo está voltando e nós não podemos estar ali de mal com o irmão, porque senão nós podemos não subir, louvado seja o nome do Senhor, como um relâmpago, da mesma maneira como ele partiu, como o anjo informou, com grande poder e glória, com ampla visão de todos. Eventos dramáticos que ocorrerão, o povo de Deus entrará em sua plena glória. Imagine você com toda esta luta que nós enfrentamos aqui na terra. A Bíblia nos orienta e nos ensina que daquele grande dia, do grande dia da ira do Senhor, a qual Ele derramará a sua taça de ira sobre a terra, Ele nos guardará daquele grande dia. Glória a Deus, porque da forma que Jesus, que Deus é amor, Ele também é justiça. O mundo passará por um período de grande tribulação, como nunca foi visto. Já ouviu falar em notícias tristes, em pandemias? Já ouviu falar em maremotos, em terremotos, onde muitas vidas são ceifadas, muitas vidas são tiradas ali por catástrofes naturais? Louvado seja o nome do Senhor. Como nunca houve na terra, vai ser este o período do dia da grande ira do Senhor. Porque Ele é amor, mas Ele também é justiça. Ele é longânimo, mas a sua paciência, ela tem um limite. Como foi ali com os cananeus. Glória a Deus, quando o povo de Israel vem para possuir a terra. Aquele povo ali não queria saber de Deus. Como foi nos tempos de Noé, a qual Noé estava ali, deve ter demorado muitos anos para construir aquele grande navio, aquele grande barco. Não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Foi ali no braçal mesmo, fazendo aquele monstruoso, monumental barco. E o povo zombando, e o povo rindo de Noé. Mas um dia Deus fechou a porta e começou a cair água sobre a terra. E todas as pessoas foram mortas, literalmente mortas. Só escapou a família de Noé, porque Noé foi obediente, temente e ouviu a voz do Senhor. Então escute a voz do Senhor, ouça a voz do Senhor, como aquela parábola do rico e do Lázaro, a qual o rico ele vai para um lugar de tormento. Mas quando ele estava na terra, ele não queria saber do Senhor. Ele não queria se arrepender dos seus pecados. Ele vivia conforme os seus desejos, as suas vontades. Então ele não queria saber do Senhor. Mas o povo que espera em Deus entrará neste céu de glória. E os mortos que morreram em Cristo, eles serão ressuscitados. Quem morreu no mar,
quem morreu em cima de um monte, quem morreu em qualquer lugar, lá no Japão, lá na Coreia, em qualquer lugar do mundo. Estes mortos, eles serão ressuscitados. A terra dará conta, o mar dará conta desses mortos. E estas pessoas que morreram em Cristo se encontrarão com Ele nos ares. Os crentes que ainda estiverem vivos serão arrebatados para encontrar-se com Ele. E Ele enviará os seus anjos com alto toque de trombeta. E eles reunirão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus até a outra. Que dia glorioso, maravilhoso. Muitas vezes a gente vê uma orquestra, vê o exército brasileiro cantando um hino naquela melodia, aquela coisa bonita, vê a abertura de um evento, de jogos, a gente se impressiona com todo aquele glamour, com toda aquela organização. Imagine os anjos do céu com as trombetas cantando, louvando aquele hino perfeito, aquele louvor maravilhoso. Você já ouviu um louvor que te emociona, que você chega a chorar? Imagine os anjos do céu cantando um hino e você entrando assim no céu, irmão. Que coisa linda, maravilhosa, é algo glorioso. Não desceu à nossa mente, não desceu ao nosso coração. São coisas inimagináveis, são coisas que não pode se traduzir em palavras. Tamanha a grandiosidade deste grande dia, deste grande evento. Não há nada comparado na terra para que nós possamos mensurar aqui o tamanho da grandeza de que será aquele lindo dia. Glória a Deus. E para todas as pessoas que já morreram e para os que estiverem vivos. E se for hoje, se for agora, louvado seja o nome do Senhor, porque será de repente. Será que você está preparado? Será que você confessou a Jesus? Dá tempo. Se ajoelhe e ore. Eu tenho que confessar para quem, irmão? É para o pastor? Eu tenho que confessar para quem? Confesse para Jesus. Se ajoelhe, Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, eu preciso da tua salvação. A partir de hoje eu quero ser uma nova criatura. Que o teu Espírito Santo habite no meu ser. Que o teu Espírito mude os meus pensamentos. Eu sou viciado, eu peco, eu entristeço o teu Espírito Santo com os meus pecados. Mas eu quero agora, Senhor, me arrepender. Confessa todos os teus pecados, porque Ele é fiel e justo. Glória a Deus. E neste momento, louvado seja o nome do Senhor, Ele te perdoa e escreve o teu nome no livro da vida, lá no céu, para que você possa participar deste grande dia. A criação será liberta da sua escravidão. Todos os inimigos serão destruídos. O nosso maior inimigo é a morte. O nosso maior inimigo é Satanás, é o nosso próprio eu. Eles serão todos destruídos. Satanás será amarrado. O julgamento será distribuído por cada um. Teremos um julgamento. As nossas obras, todas as nossas obras que nós fazemos aqui na terra, elas serão julgadas. Todas as pessoas, elas serão julgadas. Tanto para receber galardão, receber recompensas no céu, como para ser lançado no lago de fogo, no tormento eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Um reino será estabelecido e nunca será destruído. Tivemos, durante toda a história da humanidade, reinos que sempre se sobrepunhavam aos outros. O Império do Egito, chegava outro maior, o Império da Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. Sempre alguém era maior, sempre alguém tomava o poder do outro. Nós temos um presidente, daqui a um tempo vai vir outro, toma o lugar.
Então sempre o poder está sendo passado de mão em mãos. Mas neste dia, neste tempo, o Rei Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, será o Rei de todos os povos, de toda nação, de todo aquele que confessou o nome do Senhor Jesus. E ninguém vai tirar ele do trono. Glória a Deus, porque ele será o Rei de todos aqueles que confessaram o seu nome como Salvador. Então, irmãos, quando Jesus voltar, a segunda vinda, esta é a nossa reflexão de hoje. Esteja preparado, você, sua família, glória a Deus, para que juntos possamos subir, estar preparados com uma vida santa e irrepreensível na presença do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Se você ainda não confessou a Jesus Cristo como seu Salvador, confesse. É um assunto muito complexo para ser falado aqui em poucos minutos, mas falamos de forma bem resumida. O importante é que você esteja bem com Deus, liberto dos vícios, do pecado, para que você possa um dia morar para sempre com Ele nos céus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.